Então, nós vamos iniciar a nossa lição número 5, que tem como título A Misericórdia é Amável com os Inimigos. Tem um versículo chave que diz: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, na segunda parte do versículo 19 da NVI, que é a versão da Bíblia que é citada. Então vamos falar sobre esta temática tão interessante hoje, que é a misericórdia é amável com os inimigos. A melhor maneira de eliminar um inimigo é fazer dele um amigo, hein? Fantástico! A melhor maneira de eliminar um inimigo é fazer dele um amigo. E a maneira melhor de fazer isso é tratando-o com amabilidade. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 27, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Existem muitos exemplos na história e na vida, se calhar até de todos nós, ou de muitos de nós, exemplos que têm a ver com isto, de pessoas que se constituíam como inimigos, mas nós tomamos uma atitude de misericórdia para com eles, de amabilidade para com eles, de amor para com eles, e o comportamento mudou. Eu há tempos li uma coisa interessante sobre um homem que todos vocês conhecem, que foi um grande estadista, chamado Nelson Mandela, já falecido. Como vocês sabem, Nelson Mandela teve 27 anos preso numa ilha lá em Cape Town e tornou-se posteriormente presidente da República da África do Sul. E então eu li que um dia Nelson Mandela era o presidente já da África do Sul e entrou num restaurante para fazer uma refeição com a sua equipa de conselheiros e estavam a almoçar e em determinado momento ele vira-se para um dos seus conselheiros e disse assim: olha, digam àquele senhor que está ali na mesa da frente que venha almoçar connosco, é nosso convidado, ele que venha para aqui, que venha almoçar connosco. Assim foi, o conselheiro dirigiu-se ao senhor que estava na mesa da frente e foi convidá-lo para vir almoçar. E o senhor veio, sentou-se, Nelson Mandela recebeu, falou com ele, mas aquele senhor estava muito comprometido, falou muito pouco, estava, de alguma maneira, não estava nada à vontade. E no final daquela refeição, um dos seus conselheiros virou-se para Nelson Mandela e perguntou-lhe: olha, eu reparei que aquele senhor, enquanto esteve aqui na mesa, ele estava muito pouco à vontade, cabeça baixa, muito tenso, não percebi porquê. E Nelson Mandela disse-me: sabem, aquele senhor que estava na mesa da frente foi o meu carcereiro durante muitos anos e tratou-me muito mal. Foi o meu carcereiro, ele tratou-me muito mal. E por isso é que ele não estava à vontade. Não estava à vontade exatamente por isso. Então, a grande lição aqui, e que nós podemos perceber, é que Nelson Mandela tratou com amabilidade, com gentileza, aquele que durante muitos anos o tinha tratado mal, tinha sido seu inimigo. Os pacifistas evitam os conflitos e fazem de conta que eles não existem. Os pacificadores, por outro lado, resolvem conflitos e reconciliam relacionamentos. Os pacifistas, eu repito, evitam conflitos e fazem de contas que ele não existe. Ou seja, aquilo que nós, na língua portuguesa, chamamos uma paz podre. Não é? Uma paz podre. Parece que existe paz, mas não existe. Os pacificadores, por outro lado, resolvem conflitos e reconciliam relacionamentos. Está escrito em Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Diz também
pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Tiago 3, 18. Vamos ver aqui, nesta lição, 7 passos para a reconciliação. Primeiro, dá o primeiro passo. Diz a palavra de Deus em Mateus 5, 23 e 24, portanto, se estiveres diante do altar do templo a oferecer um sacrifício a Deus e te lembrares de que uma pessoa tem qualquer razão de queixa contra ti, deixa o teu sacrifício sobre o altar, vai e pede-lhe perdão e faz as pazes com ela. Depois volta e oferece o teu sacrifício a Deus. Estas foram palavras e também conselhos, não é, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ou seja, dá o primeiro passo. É mais importante estar reconciliado do que ser religioso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Encontramos isto em Romanos, no capítulo 5, versículos 8 a 10. Deem de comer a um inimigo se ele estiver com fome. Se estiver com sede, deem-lhe alguma coisa para beber. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Romanos 12, versículos 20 a 21. A única maneira de resolver conflitos é pedir a Deus por sabedoria. Este é o segundo passo. Pedir a Deus por sabedoria. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe e Ele alegremente lhes dirá. Está lá escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Diz também, a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Provérbios 25, versículo 11. Passo 3. Começa com a tua própria confissão. Com a tua própria confissão. O orgulho só provoca querelas ou conflitos. Provérbios 13, 10. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Está escrito em Tiago 4, 1. E por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para ajudar o seu irmão. Encontramos depois o quarto passo, não é? O quarto passo. Ouve a sua dor e perspectiva. Já há bocado falámos sobre isto. Né? Na outra lição que nós estudamos, né? Na lição anterior, falámos sobre a percepção que nós devemos ter, a sensibilidade que devemos ter perante a dor do nosso irmão. Falámos isso na lição número 4, se recordam, não é? Portanto, ouve a sua dor e perspectiva. As pessoas que mais precisam de amor são as que menos o merecem. Interessante este pensamento. As pessoas que mais precisam de amor são as que menos o merecem. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Deus deu-te 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que deves sempre ouvir 2 vezes mais do que aquilo que falas. De facto, é um grande desafio para nós ouvir. Ouvir é a parte melhor e a mais difícil, a mais complexa na comunicação, nesta relação que se estabelece nas pessoas entre ouvir e falar. Ouvir é muito mais desafiador. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir, saber ouvir.
Em quinto lugar, ou quinto passo, fala a verdade com tato, com sensibilidade, não é? Com sensibilidade. Fala a verdade com sensibilidade. Não é fácil, de facto, falarmos a verdade com sensibilidade. Proclamando a verdade com amor, diz lá Efésios no capítulo 4 e o versículo 15. Repito, proclamando a verdade com amor. A verdade só em si não basta. Não se trata apenas do que tu dizes, mas de como tu dizes. Se falares de maneira ofensiva, o que tu disseres será recebido de maneira defensiva. Nunca serás persuasivo se fores abrasivo na tua linguagem. Nunca irás transmitir eficazmente o teu ponto de vista se fores atravessado. Eu gosto desta expressão. Todos nós conhecemos pessoas, e se calhar até nós, não é? Nós já o fizemos de forma indelicada com outras pessoas. Às vezes eu ouço esta expressão. Eu sou uma pessoa muito direta. Eu vou ser muito franco. Aquilo que eu tenho de dizer, digo na cara. Bem, quando isto acontece, quando eu ouço estas frases, eu já sei que aí vem ofensa, de certeza absoluta. Porque a pessoa vai usar isso para ofender. Certo? Aí eu digo logo tudo o que tenho a dizer. Eu sou franco, eu sou muito transparente, eu não deixo nada por dizer. Geralmente estas frases indiciam que a pessoa que está a dizê-las te vai ofender. Então não use isto nunca. Use a ser sensível a dizer a verdade. Está escrito na palavra de Deus que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Está em Colossenses 3, 8. Diz também, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4, 29. Eu gosto, vocês podem sublinhar esta parte final que diz para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Que bom quando aquilo que nós dizemos faz bem àquelas pessoas que nos escutam. Diz também o texto bíblico, Provérbios 12, 18, diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Sabem, muitas vezes no meu processo de crescimento eu ouvi por parte de pessoas, dos meus professores, de pessoas amigas, etc., palavras que me feriram, que me magoaram. Eu próprio, possivelmente, já fiz isto, não é? Com outras pessoas e da qual tive que me arrepender, porque feri, tive que chegar ao pé de outra pessoa e pedir desculpa porque as minhas palavras feriram. Eu já caí neste erro, não é? Então, preciso de ter cuidado nas palavras que uso para não ferir. Todos nós, eu, tu, precisamos de ter cuidado com as palavras que usamos para não ferir as outras pessoas. Sexto passo, identifica o problema e não a culpa. Identifica o problema e não a culpa. O jogo da culpa é um desperdício de tempo. Ou seja, as pessoas vão querer encontrar culpados. Isso acontece em qualquer relação. Se calhar até na nossa relação conjugal, na nossa relação familiar, numa relação profissional, etc., nós vamos querer encontrar culpados. Mas o mais importante não é quem é o culpado. Enquanto estiveres ocupado a tratar da culpa, ou seja, a procurar descobrir quem é o culpado, tu nunca vais resolver o problema. Concentra-te antes no problema e não na culpa. Enquanto se atacarem uns aos outros, não estão a resolver os problemas. Isto é importante. E por último, o sétimo e último passo. Foca-te, concentra-te
na reconciliação e não na resolução, não é? Concentra-te na reconciliação e não na resolução. Será que a resolução não é importante? É, a resolução é importante, mas o mais importante neste passo não é apenas a resolução, mas é a reconciliação. Há algumas coisas sobre as quais nós nunca vamos estar de acordo, pelo facto de nós sermos diferentes. O simples facto de sermos diferentes uns dos outros, e ainda bem que o somos, não é? Nós nunca vamos poder ultrapassar isso. Mas nós podemos discordar de alguém, mas não necessitamos de ser desagradáveis para com as pessoas de quem discordamos. Pode haver unidade sem haver necessariamente uniformidade. Não é pedido isso. Podes andar lado a lado sem estar sempre de acordo. Isso acontece na nossa relação conjugal, na nossa relação familiar, na nossa relação de amizade, né? Com múltiplos amigos que nós possamos ter. Não precisamos estar sempre de acordo. Umas vezes estamos, outras vezes não estamos. Mas isso não nos torna ou não nos afasta como amigos. Pode haver reconciliação sem haver até uma resolução. Muitas vezes acontece isso. Às vezes há resolução, mas há outras vezes não há. Mas somos amigos e podemos reconciliar-nos ultrapassando, não é, a questão da resolução. Está escrito na Palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Eu vou repetir, Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Nas nossas relações e, sobretudo, no que diz respeito aos momentos ou às circunstâncias em que precisamos de nos reconciliar, nós precisamos de ter em conta isto, que Deus não nos deu um espírito de medo, de timidez, mas de poder, de amor e de autodomínio. É sobre isto que eu gostaria que vocês pudessem refletir nesta lição. Um grande abraço.